Olá, tudo bem? Eu sou Neto de Azile, este é o programa Cultura em Foco, um programa que vai dar um passeio pelo universo cultural do estado do Maranhão, sobre todas as suas linguagens, todas as suas práticas. E hoje nós temos dois convidados de peso que trabalham com as letras da cultura popular e tradicional, a literatura em cordel. Vamos conhecer um pouco do que é o cordel, como esse cordel está no cenário maranhense. E a gente está respeitando as normas sanitárias, estamos usando a máscara e o distanciamento social como segurança de vida para todos os presentes. Mas para facilitar o nosso trabalho, nós estamos agora obedecendo essas normas e eu tiro a máscara para poder melhor fazer o nosso trabalho. Então não esqueça, com o programa Cultura em Foco, onde você tem que fazer sua inscrição, clicar no sininho e dar o seu like para a gente produzir mais conteúdo. E nós vamos hoje, com maior emoção, que nós estamos nesse espaço de transformação social através da cultura, a literatura daquelas pessoas mais simples que vivenciam, que fazem da sua arte a prazer da sua vivência. A literatura de cordel. Hoje nós teremos aqui a presença de dois grandes mestres. Moisés Nobre, cordelista premiado pelo Ministério da Cultura, e Dona Raimunda Frazão, cordelista também maranhense, mestre da cultura popular do estado do Maranhão. Tinha tanta coisa pra falar quando estava fazendo esse baião, que quase me esqueço de dizer que essa terra tão linda é o Maranhão. Oh, Maranhão. Iniciando a nossa entrevista, nós temos aqui Dona Raimunda Frazão, cordelista aqui do estado do Maranhão, que tem uma história longa até que chegar ao cordel. Interessante, vindo lá de Cantaneiro, município do Maranhão, técnica em edificações, Escola Técnica Federal do Maranhão, graduada em teatro pela Universidade Federal do Maranhão, mas hoje tem a sua paixão e a sua vivência pela literatura em cordel. Olá, Raimunda, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Eu queria que a senhora se apresentasse e contasse um pouco da sua história no cordel. Inicialmente, boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E as minhas informações estão aqui em forma de verso. Nasci em Campo de Pombinhas, Cantaneiro, Maranhão. Depois fui para Pirapemas com pai, mãe, irmão e irmãos. Pirapemas foi a cidade onde eu aprendi a ler, onde meus primeiros versos eu cheguei a escrever. Depois voltei para Pombinhas, com minha disposição, alfabetizei crianças e jovens da região. De Pombinhas para São Mateus, continuei minha missão. De lá vim classificada, sem uma preocupação, estudar na Escola Técnica Federal do Maranhão. Em teatro pela UFMA, eu já me licenciei. Fui secretária de uma ONG que a outros repassei. Um pouco de muitas coisas, posso dizer que já fiz. Já trabalhei nos Correios, já morei em São Luís. Premiada em artes plásticas, 8 livros já lancei. Da gravação de CDs também já participei. Poesias para evento, também gosto de escrever. Obrigada pelo tempo que ficou a ouvir o meu ler. Lindo, lindo, lindo. Vejam como a arte está em todos os momentos da vida. Um relato biográfico com a literatura em cordel, isso não é para todo mundo. Mas, Dona Raimunda, como foi a senhora chegar até iniciar o processo de fazer o cordel? Como é que foi isso? Foi técnica em edificações? Como é que começa a sua história no cordel? Minha história no cordel começou aos 7 anos de idade. Como eu já falei na apresentação, eu estudei em Pirapemas, que era a terra do meu pai. Ele queria muito que a gente estudasse, então no lugar onde eu nasci não tinha escola, era só o pessoal da comunidade. Nós mudamos lá para onde meu pai, a terra do meu pai, que era Pirapemas, e lá a gente não existia pré-escola, essas coisas, jardim de infância. Era a escola pública, a escola reunida Ribamar Pinheiro, onde a pessoa só podia entrar com 7 anos,
E quem tinha alguém que o alfabetizasse em casa, entrava alfabetizado. Quem não tinha, entrava sem saber nada. Meu pai e minha tia, chamada Albertina, meu pai Crispim Souza, ele tinha muito interesse que os filhos aprendessem. Então, ele me alfabetizou antes dos 7 anos, em casa. Quando eu cheguei com 7 anos na escola, que era a idade permitida, a mínima para ser aceito, eu já sabia ler. Escrever eu estou tentando aprender até hoje, ainda não consegui, e penso que não vou conseguir não. Mas ler eu aprendi desde esse tempo. Então, a professora do primeiro ano, que a gente começava no primeiro ano, né? A professora do primeiro ano, naquela época chamava-se primeiro ano, ela percebeu que eu gostava muito de me expressar, gostava muito de falar e de perguntar as coisas para ela. Então, quando foi no segundo semestre, ela disse, olha, nós temos uma festa no dia da bandeira e eu quero que você faça a saudação da bandeira. Eu nunca me sentava lá no fundão, sempre sentava na frente, que eu era a mais magrinha da turma, quase sumida. Aí ela disse um verso de Olavo de Lá, que a diretora escolheu, que é para você ler. Eu disse assim, e eu não posso fazer um verso. Aí ela disse, mas como fazer um verso? Com 7, 8 anos? 7 anos, 7 anos batido. Completei 7 em março e isso foi mais ou menos em agosto. 1º de agosto começava o segundo semestre, né? Aí eu fui para casa e escrevi lá no papel, tens verde, amarelo e branco, também tens azul anil, és a bandeira mais linda, bandeira do meu Brasil. Aí no dia seguinte levei lá, mostrei para ela. Aí ela disse, está muito bom, mas tem que mostrar para a diretora para ver se a diretora aprova. Aí levou para a diretora gostou, aprovou, e quando foi 19 de novembro, estava eu, muito magrinha, a saia não segurava na cintura, era de suspensória, a nossa farda era saia azul de prega, minha mãe tinha um capricho na hora que passava a nossa roupa, e a blusa branca. Aí, festa cívica no interior naquela época, nos anos 58, 1958, a festa não era só para o pessoal do colégio. A cidade todinha se reunia naqueles eventos cívicos, né? Então, estava lá a população reunida, botaram uma mesa, me botaram em cima da mesa, como se a mesa fosse um palanque, né? E lá eu, olhando para a bandeira, recitei esse verso, né? Aí todo mundo aplaudia, acho que por uma questão de educação e também por ver aquele palito falante, né? E a partir daí eu continuei escrevendo, só que o que eu escrevi dessa época até depois dos 47 anos, eu ia escrevendo e ia descartando, botando no lixo. Eu fazia poesia de aniversário de colega, fazia poesia dia de Tiradentes, escrevia alguma coisa de Tiradentes, e ia escrevendo aí e botando no lixo. Aí em 1997 que eu publiquei o meu primeiro livro, que era São Luís em Poesias, um livro mais ou menos com menos páginas do que esse, e a publicação dele, nessa época eu estava fazendo, era filosofia na UFMA. Então, nesse tempo, a UFMA não tinha editora, tinha uma gráfica. Aí eu paguei uma parte, quer dizer, foi mais barato do que se eu fizesse uma gráfica particular, né? Então, nesse tempo eu fiz, foram 750 exemplares de São Luís em Poesia. Esse livro já esgotou há muitos anos e eu nunca fiz a segunda edição. Aí, na confecção desse livro, eu tive um pouco de incentivo do meu esposo Mobile, Luiz Gonzaga Araújo Frazão, com quem eu fui casada de 93 até 2007, quando ele partiu para outro plano. E de lá para cá, eu já lancei vários livros. E esse primeiro livro seu, o São Luís em Poesia, é isso? São Luís em Poesia. Exatamente sobre o quê? O que a senhora revelava nesse livro? Eu falava sobre todas as coisas de São Luís, inclusive tinha nela uma poesia chamada Murmúrio Triste. Essa poesia, do ano que eu editei, essa poesia Murmúrio Triste eu fiz nos anos 83.
olhando para a destruição dos rios aqui da ilha e também dos rios lá do lugar onde eu nasci, né? Olhando o que o povo vinha fazendo com isso, aí eu fiz esse livro. A maior parte das poesias sobre São Luís, elogiando São Luís dos meus sonhos, São Luís de poesia, São Luís de aniversário e tal. E essa poesia Murmúrio Triste, que fazia parte do livro, eu acompanhei as declamações dela até quando completou 6.000 vezes. Porque quando eu comecei a declamar a primeira vez, aí depois, em cada espaço que eu chegava, as pessoas que tinham visto e ouvido eu declamar me pediam, né? E aí outros que ouviam iam passando para outro e iam pedindo. E aí depois, foi em 2012 que completou as 6.000 vezes, aí eu larguei de controlar. Mas depois disso eu já declamei ela várias vezes. Falar em literatura de cordel no Maranhão, não podemos também deixar de citar nosso amigo, mestre Moisés Nobre, reconhecido pelo Ministério da Cultura e uma figura importante nos grilhões daqui, das letras, da cultura popular e tradicional, que é a literatura de cordel. Moisés, o povo quer lhe conhecer. Quem é Moisés Nobre? Meu nome é Moisés Nobre, nascido lá no Tauá, entre casca de angico, miolo de jatobá, bico de pato vazio, piscilones e azar. Onde Moisés Nobre canta, o povo não aborrece. Barrã de moça donzela, suspira que o bucho cresce. Moça de 70 anos, suspira que a barba desce. Boa tarde, Neto, dizer que é um prazer, não é? Estar aqui participando deste momento. E mais prazeroso ainda, falando de cordel. Eu sou Moisés Raimundo Lobato Nobre, Moisés Nobre, ator, cordelista, mestre de cultura popular. Tenho o maior orgulho em dizer que nasci na maternidade pública e me criei morando em Palafita, no bairro da Camboa, porque tudo que aconteceu na minha vida vem depois disso. Então, é importante fazer esse registro e eu estou feliz falando de cordel. Como é que começa a história? Como você entra no cordel? Como é que o cordel aparece na sua vida? Bom, eu ainda menino, na pré-adolescência, começo da adolescência, comecei a escrever poesia sem saber que a poesia que eu fazia era poesia popular. E aí, no começo dos anos 80, quando eu comecei a fazer teatro em 79, em 1981, 82, cheguei ao Laborarte. Em 84 eu tive o prazer e a honra de conviver com um poeta chamado Nonato Pudim, uma referência do nosso cordel de São Luís. E aí eu mostrei a minha poesia para ele e ele detectou que a poesia que eu fazia era poesia de cordel. Então eu falei, então eu sou cordelista. Então a partir de 1984 eu passei a conceber o cordel como uma arte que era inerente à minha pessoa e a minha pessoa inerente à poesia de cordel. E a partir daí eu comecei a levantar o cordel como bandeira e tenho até hoje o cordel como bandeira e esse é o meu compromisso como artista. Mestre, é uma curiosidade que todo mundo nós estamos falando de cordel, mas afinal de contas, primeiro, por que esse nome, cordel? O que seria esse cordel? E uma segunda pergunta, numa conversa anterior, o senhor atualizou a ideia de cordel, que o rap é um cordel urbano das periferias. Como é que é isso? O que é esse cordel? O que é esse cordel urbano? Vamos começar aqui pelo cordel. O cordel, ele nada mais é do que a nossa literatura popular, né? Nossa literatura em forma de livreto. Cordel, literatura de cordel, um termo originário de Portugal, não é? Que é este nosso varal de estender roupa. Esse nosso varal de estender roupa, que se chama em Portugal de cordel, não é? E o livro, não é? A literatura de cordel, porque expõe a literatura no cordel. Então passou a ser literatura de cordel exatamente por causa disso. Mas nada mais é do que a nossa velha e boa literatura popular. E quando eu digo que o rap é o nosso cordel urbano, é porque hoje no Brasil a gente tem essa leitura, nós fazemos essa leitura de congregação da poesia popular. Então a poesia popular ela foi tendo um avanço, não é? E chegou a essa modernidade que eu diria que é o rap, que é a forma do cordel, da poesia popular, entrar para a juventude entrar na poesia popular, os dois se
terem uma identidade sem perder a sua característica da rima, da métrica, não é? Mas numa linguagem mais urbana. Então, por isso, o rap passou a ser considerado como o cordel urbano. Ah, entendi. Mestra Raimonda Frazão, eu tenho uma pergunta a fazer à senhora, que é, enquanto mulher, né, esse universo das artes, às vezes ele é muito excludente, às vezes machista em algumas áreas. Eu queria saber como é que a senhora convive nesse universo do cordel, se há essa dificuldade, e além da dificuldade por ser mulher e por ser uma literatura popular, uma dificuldade de divulgação, mas antes eu queria ouvir, nós queríamos ouvir a poesia sobre São Luís, sobre os murmúrios. Murmúrio triste, ouvi um murmúrio triste, era o rio a reclamar, as matas de suas margens estava a exterminar. O rio chorava tanto que a sua água ia embora. Onde antes ele era fundo, está com areia de fora. A mata também chorava, um choro triste e profundo. A cada instante destrói milhões de árvores no mundo. O homem, insensível a tudo, de olhos postos no além, não vê que está destruindo a nossa vida também. Fantástico, fantástico. Uma performance inesperada, surpreendente, onde a gente percebe que o artista vivencia não só nas palavras, nas letras, mas em todo o seu universo simbólico. Mas para quem fez teatro, está no sangue. Mas, mestra, uma pergunta que eu quero lhe fazer, porque o universo do cordel, aí eu estendo para as demais artes. São áreas comumente masculinas. Eu nunca tinha visto uma cordelista. E eu me pergunto, há uma dificuldade da mulher no universo do cordel, no caso do Maranhão? Há uma dificuldade da inserção da mulher enquanto cordelista? Há um certo preconceito, não sei, uma visão um pouco machista, vamos dizer assim, e há uma dificuldade no Maranhão, no geral, da divulgação da literatura de cordel? Eu vou responder em quase que dois tipos diferentes. Nós, mulheres cordelistas, estamos com o movimento do cordel sem machismo. Agora, esse machismo, ele nunca me atingiu. Talvez porque na minha família, na minha casa, nós éramos só 3 mulheres e 6 homens. Meu pai era mestre de obra e tinha muitos discípulos. Então eu estou acostumada na convivência com muitos homens. Então nunca me intimidei de apresentar meu cordel em qualquer lugar onde tivesse 10 cordelistas masculinos e femininas, só eu. Nunca baixei a minha cabeça. Mas, apesar de nunca ter baixado a minha cabeça, eu conheço cordelistas que se sentem prejudicadas. E por que elas se sentem prejudicadas? Então, eu, como mulher, eu tenho que estar ao lado na mesma luta de cordel sem machismo. Aí também outro detalhe. Muita gente nunca tinha visto técnica de edificações no ano que eu comecei. Eu fui da primeira turma da Escola Técnica Federal do Maranhão, que aceitou mulheres no curso de edificações. O ano anterior já tinha aceito no de Química, mas no de edificações eu fiz parte da primeira turma. Mas, mestra, e uma outra coisa, a gente ouve falar muito pouco de cordel no Maranhão. Para alguns, até não existe cordel no Maranhão. A que a senhora atribui essa frágil ou quase nenhuma divulgação da linguagem, do trabalho, da arte do cordel no estado? Porque tem muita gente que faz o cordel e não se preocupa em divulgar. O que não é o meu caso. Eu sei que cordel não dá para enricar ninguém. Eu também, quando eu vou com o meu cordel para divulgação, eu não vou dizendo assim, eu vou cobrar o cachê de X. Eu vou lá e apresento. Não estou me importando se vai me render tantos reais ou real nenhum, certo? O certo é que
Aqui no Maranhão, eu sou convidada por escolas, aqui na ilha, eu sou convidada por escolas públicas e por escolas particulares de alto nível para falar sobre cordel. E me convida, eu vou lá e falo, e tenho uma boa receptividade junto às crianças, mesmo as crianças pequenininhas, tudo, porque um dia desse eu cheguei em um colégio, eu não vou citar o nome dos colégios para não dizer assim, tá fazendo comercial do colégio X ou do colégio Y, porque em todos eles que eu vou é sem cobrar cachê, seja o que cobra a taxa nas caras do aluno ou o colégio público que não cobra nada. Mas eu vou e fico muito feliz pela receptividade e pelo jeito que as crianças se comportam. Um dia eu cheguei em uma escola e a professora me convidaram, né, para ir falar sobre cordel. Aí eu cheguei e a professora, o pessoal da direção convidou, e a professora da sala disse, eu não sei como é que a senhora vai fazer, que esses meninos não se comportam, faz muita zoada. Aí eu disse, tá, tudo bem, deixa comigo. Aí ela espalhou lá os tapetes, os meninos sentaram, eu peguei, tirei o tênis, sentei lá junto com eles, aí perguntei assim, algum de vocês já ouviu falar em Ciranda Cirandinha, uma música? Aí todo mundo, já tia, já. Eu digo, você sabe? Sei tia, sei. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vocês vão cantar só a primeira parte da Ciranda Cirandinha. Aí eu digo, tu começa aí para mim ver se é a mesma que eu conhecia no tempo que eu era criança. Aí eles, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Aí eu disse assim, e a segunda parte é comigo. Eu sou criança e não quero as drogas na minha vida, pois não quero fazer parte de uma geração perdida. E aí a gente foi botando um verso e outro, e eles cantando. Não teve um que fizesse uma zoada diferente do assunto que nós estávamos tratando. Aí quando eu terminei, encerrei tudo, ela disse, senhora, nunca tinha visto esses meninos tão comportados. Maravilha, maravilha. Mestre Moisés, uma pergunta também nos inquieta. É comum a gente relacionar literatura de cordel com estilogravura. Muitos livros, inclusive livretos de cordel, trazem estilogravura. Há alguma relação entre cordel e estilogravura? Essa é a primeira pergunta. E pela experiência da professora relatada, que o senhor deve também ter participado de outros espaços e momentos, o cordel pode ser considerado uma ferramenta pedagógica? Vamos começar aqui pela estilogravura. A estilogravura, ela é uma linguagem do cordel, né? A linguagem da ilustração. É a linguagem que, através de um desenho, ela aborda o tema que foi construído lá com o texto. Então, ela é uma linguagem, a estilogravura. Hoje, com o avanço das técnicas e com essa questão da preocupação com o meio ambiente, porque a estilogravura é feita na madeira, não é? Tem toda uma preparação e tal. Então, hoje, com essa dinâmica da vida, se trabalha já a isogravura também, que é eu diria que é a prima pobre da estilogravura. Não é? Eu diria assim, não é? Eu diria que é uma estilogravura mais rápida, uma coisa mais expressa para fazer ali, para fazer uma demonstração. Mas a estilogravura mesmo... Isogravura no isopor? É, no isopor. Ah, sim. A isogravura é feita no isopor, não é? Que é uma réplica, uma prima pobre da estilogravura, que é a tradicional, que é uma linguagem da literatura de cordel. Nós temos o Silvino Pirauá e o Leandro Gomes de Barros, que é considerado o pai do cordel brasileiro, e Silvino Pirauá, que foi o primeiro xilógrafo e dono de gráfica também, que publicou cordel no Brasil. Não é? Logo depois nós temos o J. Leite, que é a referência da estilogravura no Brasil, que tem como norte para que todos os cordelistas possam fazer os seus trabalhos, ilustrar os seus trabalhos. Não é? A segunda pergunta é... O cordel é uma ferramenta pedagógica ou pode se lançar no cordel? Muito bem. É uma ferramenta pedagógica. Ele pode ser usado como uma ferramenta pedagógica. Ele é para ser usado como ferramenta pedagógica. Porém,
não é? Há ainda uma barreira, apesar de se ter a escola como grande aliada do cordel do Brasil, não é? A porta é o local que se tem para escoar a nossa produção, é um público adquirido, mas ainda há uma barreira, não é? Ainda há esse distanciamento, mas a gente vem furando esses bloqueios e hoje eu falo isso e falo com muito orgulho, não é? Eu falo com muito orgulho que nós temos o cordel utilizado como ferramenta paradidática nas escolas da rede pública do município de São Luís. Isso é um avanço muito grande. Quando nós temos o cordel usado como ferramenta paradidática na região do Médio Miarim, por exemplo, naquela região ali de Pedreiras, Trizela do Vale, Bernardo Miarim, aquela região ali já se usa o cordel nas escolas como ferramenta paradidática. E mais proficuamente nessa região do Vale do Pindaré, Santo Inês, Bom Jardim, Santa Luzia, Pindaré Mirim, Monção, essa região ali toda já trabalha o cordel na sala de aula como ferramenta paradidática. Em alguns casos, muito timidamente, mas já é um grande avanço se ter tido o cordel como concebido nas escolas da rede pública principalmente. Mas hoje as escolas também da rede particular também já usam o cordel como ferramenta paradidática e cada dia que passa esta literatura de cordel ela vai se solidificando muito mais como uma ferramenta paradidática para que os professores possam trabalhar com seus alunos na sala de aula. E mestre, assim, uma diferença que as pessoas têm uma dificuldade de estabelecer, seja em cultura geral, popular e erudita. Se for o cordel, na sua definição, é literatura popular. O que seria essa literatura popular, assim, para as pessoas entenderem? A literatura de cordel é uma literatura popular que a academia bebe na fonte. A academia bebe na fonte da cultura popular. Você pode pesquisar aqui, você vê os grandes historiadores, os grandes pesquisadores das universidades brasileiras que têm o cordel como elemento de pesquisa, que tem o cordel como a sua pasta de referência, não é? Então eu costumo dizer, eu já fui 3 vezes a convite da Universidade Federal do Maranhão, dar palestra para os professores da Universidade Federal do Maranhão falando sobre cordel, para os alunos do curso de arte, do curso de música. Então isso é um avanço muito grande, não é? Então a nossa batalha, a minha batalha, a batalha da mestra Raimunda Frazão e dos cordelistas do Estado é fazer com que a sua obra esteja cada dia mais dentro das escolas, não é? Que é a forma que a gente encontra para que a sociedade conceba a literatura de cordel como algo inerente à sua cultura do dia a dia e que o cordel possa quebrar esta barreira. Um sonho nosso, que uma batalha nossa já há alguns anos, é que os mestres de cultura popular que detêm os seus saberes e fazeres possam ter as portas das escolas, né, escancaradas para que eles repassem esses seus saberes e fazeres para as novas gerações. Obviamente, isso é uma discussão muito longa que a gente vem tendo com o Estado como um todo há vários anos, mas esse é o objetivo. Fantástica essa conversa, né, com esses grandes mestres, esses detentores do conhecimento, da história e da memória do Estado do Maranhão. A cultura do Maranhão é diversa e hoje nós começamos abrindo espaço para essa linguagem que é a literatura de cordel. Uma linguagem pouco conhecida, mas fantástica, que nós vivenciamos com essas duas personalidades e doutores da cultura popular e tradicional. Lembrando que toda semana nós teremos mais um tema, mais uma linguagem, mais um artista, mais um grupo desse universo da cultura do Maranhão, seja ela popular, tradicional, no nosso canal. Esse programa que é Cultura em Foco é feito para você. Por isso, dê o seu like, diga que gostou, clique no sininho para ser notificado dos novos vídeos e principalmente se inscreva, porque sim, nós poderemos entregar mais conteúdos. E agora, vamos encerrar nossa conversa fantástica, pena que terminou, com uma obra declamada de Dona Raimunda Frazão, que é Lugares e Momentos, e provar que o rap é sim literatura de cordel. Que
grito por paz. Quero paz todos os dias, quero paz eternamente, para podermos desfrutar do direito de ser gente. Quero ver o povo tranquilo, sem ódio, sem violência, sem fazer uso de drogas, com saúde e com decência. Quero meu filho feliz, brincando livre na escola, sem temer ser molestado qualquer dia, qualquer hora. Eu quero andar pelas ruas sem ter medo do irmão, que caminhando ao meu lado segue a mesma direção. Quero fazer caminhada nos calçadões e avenidas, sabendo que não estou arriscando a minha vida. Poder viajar de ônibus, de navio ou de avião, sem ter medo de sequestros, assaltos ou agressão. Quero ver qualquer pessoa, seu salário receber, sem medo que o ladrão possa tomar e correr. Quero trabalho e saúde, quero paz, quero alegria, respeito para todos nós, educação e moradia. Quero ver a humanidade sem fome, com paz e amor, desfrutando das belezas do mundo que Deus criou. Raimunda Frazão. Muito obrigada. É fácil.